Olá, paraquedistas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso Paraquedismo Mais Seguro da Skydive University. No vídeo de hoje, a gente vai falar de alguns mnemônicos que estão relacionados a todos os tipos de acidentes envolvendo qualquer indivíduo em qualquer circunstância, ok? Então, eu estou aqui com o meu flip chart e vou apresentar para vocês alguns questionamentos relacionados às perguntas que são extremamente importantes e essenciais a serem realizadas na cena antes que a gente coloque a mão efetivamente na vítima, ok? Então são pontos extremamente importantes que precisam ser avaliados, são perguntas que precisam ser respondidas antes mesmo que a gente coloque a mão na vítima, tá? Então, não há nada de extraordinário nesse processo, né? Como eu falei anteriormente, este é um conteúdo que é adotado para todo e qualquer tipo de atendimento de emergência, seja ele um atendimento clínico, seja ele um atendimento traumático. Algumas perguntas, né? Algumas intervenções, algumas avaliações, elas são estritamente necessárias e é por aqui que a gente vai começar, ok? Então, se eu tenho um acidente envolvendo um paraquedista com um pouso fora da área, e eu sou o primeiro paraquedista, ou o primeiro indivíduo ao chegar no local para socorrer esse indivíduo que se acidentou, quais são as perguntas, como é que eu devo proceder nesses casos? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar a cena. E quando a gente fala em avaliar a cena, né, quando a gente fala na avaliação da cena, então, existem algumas perguntas que são extremamente importantes e essenciais de serem respondidas. A primeira pergunta é: o que aconteceu? Então, não é possível que eu consiga fazer alguma intervenção ou qualquer tipo de avaliação sem saber exatamente o que está acontecendo nesse processo. Então, se eu sou paraquedista e sei que foi um acidente com um paraquedista num pouso fora da área, por exemplo, é importante, né, que eu saiba se houve uma desaceleração vertical, se houve um pouso em uma árvore, se houve um pouso em uma rede elétrica, se nessa rede elétrica houve algum vestígio de descargas elétricas envolvendo o paraquedista, se foi um pouso na água, se esse indivíduo ainda está na água, se alguém retirou ele da água. Então eu preciso saber dessas informações que estão relacionadas ao acidente propriamente dito. A segunda pergunta que a gente precisa responder é: quantas vítimas? Quantas vítimas estão envolvidas nesse acidente? Foi um salto tandem? Foi um salto solo? Enfim, foram dois paraquedistas que se envolveram no acidente? Quantas pessoas, ou foram três paraquedistas, foi um tandem e um paraquedista num voo solo? Enfim, quantas pessoas estão envolvidas nesse acidente? Então é importante que a gente saiba exatamente o número de vítimas, ou tenha uma ideia de aproximadamente quantas vítimas eu tenho nesse acidente. Por quê? Porque isso vai me determinar a possibilidade de acionar o recurso extra. Quando eu ligar para o serviço de emergência, se eu já puder informar quantas vítimas eu tenho envolvido nesse acidente, as equipes de resgate podem se preparar melhor para atender esse acidente. Se eu tenho um acidente envolvendo uma aeronave que fez um pouso forçado, uma aeronave que durante a decolagem teve que arremeter e acabou não conseguindo voltar para a pista e acabou caindo, eu tenho alguns paraquedistas dentro dessa aeronave. Então, é importante saber quantas vítimas eu tenho envolvidas nesse acidente. Com certeza é importante, ok? Então, a terceira pergunta é seguro? Ou seja, essa cena, ela está segura? Se eu estiver indo lá para tentar socorrer um paraquedista que venha ter sofrido um acidente, ao socorrê-lo, eu vou correr o risco de me tornar a próxima vítima? Então, quando a gente fala em segurança da cena, a gente quer ressaltar o quê? Que eu preciso estar seguro, eu preciso estar em condições de segurança para conseguir socorrer o indivíduo.
Se ao tentar socorrer o indivíduo eu colocar a minha vida em risco, isso indica que esse cenário não é seguro. Se esse cenário não é seguro, eu preciso torná-lo seguro de alguma forma. E uma das formas de tornar esse local seguro, caso ele não esteja seguro, para que eu possa atuar, é respondendo a quarta pergunta. Preciso de ajuda? Então, essa é uma pergunta importante, né? Por quê? Eu preciso de ajuda para tornar essa cena segura, vou precisar de ajuda certamente para socorrer esse indivíduo, então qual tipo de ajuda que eu necessito nesse cenário? Esse pouso foi numa rede de alta tensão? Existem cabos energizados na região? Vou precisar do apoio da companhia de energia elétrica? Esse pouso foi numa árvore? Vou precisar de apoio dos bombeiros para poder fazer o salvamento desse indivíduo? Esse evento foi numa rodovia? Vou precisar de recursos de uma ambulância? Somente de uma ambulância, não necessitando de uma equipe de resgate? Então eu preciso avaliar todo esse processo e determinar qual tipo de ajuda eu preciso para tornar essa cena segura, caso esteja insegura, e para o resgate e a remoção desse indivíduo para o serviço de emergência. A quinta pergunta está relacionada ao quê? Eu tenho equipamento de proteção individual satisfatório para socorrer esse indivíduo? Então, se essa vítima apresenta algum tipo de sangramento, eu tenho uma luva de procedimento, eu tenho algum outro recurso que eu possa utilizar para me proteger